Hola muchachos y muchachas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel, maestro de la língua espanhola. Vamos a estudar? Olá, galerinha do Pré-ENEM, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola, e vamos para mais uma aula, galera. Hoje, galera, nós vamos trabalhar com o livro Resolve Enem 1, tá? Vamos trabalhar aí com duas questões que vai trazer a temática associação entre tema e título. Galerinha, esse é um assunto bem recorrente, né? Ainda mais para vocês que estão aí em ano de Enem, né? Em ano de aprender também e desenvolver a redação de vocês. Então, alguns estudantes perguntam, né? Professor, qual o mais importante, o tema ou o título? Né? Aí, galerinha, vai da perspectiva que você queira fazer. Geralmente, né, o título, depende, por exemplo, no contexto da redação de vocês, ele não tem tanta importância, né? Porque o que mais ali importa é o tema, né? É o desenvolvimento do tema. Geralmente, a redação ela já traz uma proposta temática, ou seja, ela traz o tema. Então, vocês só têm que desenvolver, tá? Então, o título ela é como se fosse, né, uma cereja do bolo, né? Onde vocês, após ao desenvolver toda a temática, você inventa ali um título, né, que é o nome. Ah, professor, lá no quarto, quinto ano, quando eu estava em fase de alfabetização, naquelas primeiras produções textuais, eu aprendi que a gente começa pelo título, ou seja, a gente tem que criar, né, ali um nome da coisa que eu vou falar. Então, galerinha, é claro, bem de início, né, a gente aprende isso na escola, lá nos anos iniciais do fundamental, e a gente começa pelo título, mas a gente vai estudando e vai vendo que as coisas não são bem assim, né? Na verdade, a gente tem que ter um tema, né? Escolher esse tema ou produzir acerca de um tema já determinado e você, né, vai ali criando o texto, né, estabelecendo a relação, as ideias, tá? Então, a nossa aula de hoje vai trazer essa questão. Slidezinho na tela. Então, observe, galera, aí nós vamos trabalhar com a questão de número 28, tá? Do livro Enem, Resolve Enem 1, página 120. Então, nós temos aí, né, dentro do enunciado, nós temos uma campanha, né? Uma imagem, um recurso ali verbal, tá? O GIF aí não faz parte do texto, né? Ele é só para ilustrar o contexto. Mas a questão aí de vocês, observe, né? Ela traz ali poucas palavras, né? Poucas frases, poucas orações. E aí, eu sempre começo, né, e falo para vocês que o ideal é começar pela questão, né, pelo enunciado, aí, pelo que o autor quer, o que o enunciador quer com a questão. Então, observem, graças por não fumar. Então, graças por não fumar é o título de um texto publicitário produzido pelo Ministério da Educação e Cultura da Espanha, né? Então, a gente já vai fomentando ali a ideia, né? Então, já está dizendo, olha só, já está dizendo que é o título. Então, se eu voltar aqui, ó, né? Graças por não fumar. Realmente, o título aí está destacado, né? Em negrito, em fonte maior. Por quê? Qual a importância disso, né? A gente vai já descobrir. Então, ele diz que esse título associado ao conteúdo, e quando ele diz conteúdo, galerinha, ele está falando de tema, né? Ah, professor, o conteúdo é o tema? Sim, porque o tema, ele é a essência do texto, né? Ele é o mais importante, tá? Então, o que o enunciador quer saber é se esse título associado ao tema tem qual finalidade, né? E aí temos proibir consumo de cigarro em ambientes públicos, informar o sintoma do tabagismo, convencer os fumantes a abandonar o vício, questionar a qualidade de vida do fumante e agradecer as pessoas que não fumam, né? Temos aí, essas são assertativas. Então, como eu mencionei anteriormente, galera, a gente parte, né, do viés aí, do pressuposto que o texto ele é uma estrutura, né? Então, o texto sendo uma estrutura,
ele tem que a relação dele, né, entre as partes tem que ser lógica, né? Por quê? Porque se você for pensar em uma estrutura, né, você vai ter o alicerce ali, né, que são os blocos. Imagina uma casa, né? Tem os blocos, aí tem a cinta, tem os tijolos, então tudo aquilo ali forma o conjunto da obra, né? O produto final é a casa. Então, o texto é a mesma coisa, né? Você tem os vocábulos, ou seja, as palavras que você escolhe, né? Tem os conectivos, você tem os parágrafos, você juntando, no final ali você tem um texto, tá? Não importa qual o seu tamanho, mas você juntando todos os elementos, você tem o texto. Então, o texto é uma estrutura, né? E essa estrutura, ela se organiza de duas formas, né? Nós temos a forma, que é a distribuição dos parágrafos. Nós temos o conteúdo, que é a exposição do tema, né? Então, observe que dentro da forma, você divide em parágrafos, né? Parágrafo 1, 2, 3, dependendo de quantos parágrafos tem o seu texto. Dentro do conteúdo, você tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? E isso tudo, né, faz com que a ideia central do texto, que é o tema, né? E o final você também tem o título, que na verdade vem no início, mas o título nada mais é do que um nome para o texto que você, né, escolher. Mas observe bem, galera, que esse título ele não pode ser em desacordo com o tema, né? Porque imagina só, nesse nosso texto que estamos trabalhando, né? Está falando sobre cigarros, sobre comportamentos, né? Que é referente ao tabagismo aí, a essa prática de fumante. E o texto todo está falando de cigarro. E aí lá no título a pessoa coloca graças por não beber. Faria sentido esse texto? Se eu estou falando de cigarro o texto inteiro e o meu título ser graças por não beber, ou seja, graças por não beber? Não faria sentido, né, galera? É por isso que geralmente, né, a dica é colocar o título somente no final do texto, né? Ou seja, ao terminar o texto, não que ele está lá no final, né, depois da conclusão, não. Ele está no início, né, acima da introdução, mas você deixa para colocá-lo após terminar o texto. Por quê? Porque aí você já vai ter uma ideia, né, da temática que você trabalhou, de tudo que você discorreu, tá? Então, essa é uma dica. Então, observem aí, ó, que o tema é o assunto geral, do início ao fim. Ou seja, o tema ele está discorrido aí, né, dentro de todo o texto, introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, há um casamento, né, como um todo. Então, as partes elas se relacionam. Já no título, ele é o anúncio do assunto, ele é o nome, não? Ou seja, ele é algo criativo, né? É como se você, naquele título, você quisesse chamar ao leitor para fazer a leitura, né? Então você coloca ali, em poucas palavras, algo que seja chamativo, que chame a atenção. Tema, observe, ó, é a primeira coisa que definimos, galera. Então não é o título que a gente define primeiro, é o tema. Ou seja, não é o nome do que eu quero falar, mas é sobre o que eu quero falar que eu vou escrever. E o título, como eu havia mencionado, ele pode ser definido por último, né? Por que pode? Ele deve ou é obrigatoriamente inserido por último? Não, galera, eu falo que ele pode. Por quê? Porque se você quiser, também você pode definir isso logo no início junto com o tema. Mas isso é perigoso, galera. Por que eu digo que é perigoso? Porque se você não tiver um domínio, né, total do assunto que você vai falar, você corre o risco de criar um título aí nada a ver com o seu texto, né? Então, o mais seguro para nós estudantes fazermos é escolher primeiro o tema, desenvolver o tema e ao final aí atribuir um título a esse nosso texto. O tema ajuda a manter foco no assunto, né? Como eu estava falando aí. Tanto introdução como desenvolvimento, quanto conclusão, ambos têm que terem, né, relação uma com as outras, né? O enunciador chama isso na correção da redação de vocês de estabelecer relação entre as partes do texto. No título, ajuda a despertar interesse. Então, aquilo que eu falava, né? O título tem que ser algo criativo, né? Em poucas palavras, resumidamente ali, do que você vai tratar.
Então tem que ser algo criativo, né? Interessante. Então, galerinha, voltando nisso, né? A gente tem o enunciador, né? Graças por não fumar é o título aí de um texto publicitário produzido pelo Ministério da Educação e Cultura da Espanha. Esse título, associado ao conteúdo do texto, tem como a finalidade. Então, galerinha, se nós, né, voltarmos aqui ao nosso texto, graças por não fumar, né, não pode ser proibir o consumo de cigarro em ambientes públicos, porque aí teria que ter, né, não fume, né? E em nenhum momento nós estamos usando aí um imperativo, né, verbal. Observe que se fosse o título não fume, né, ou seja, não fume, nós teríamos sim uma ordem expressa. Mas é um agradecimento, né? Graças por não fumar. Ou seja, obrigado por não fumar, né? Então não pode ser aí uma proibição, né? E aí se vocês continuarem a leitura aí, né, no nosso enunciado aí, nosso texto, observem, né? Su aliento mais fresco, sus pulmones mais limpos, ou seja, né, sua fala, o ar mais fresco, os pulmões mais limpos, sua vida mais larga e melhor, ou seja, sua vida mais longa e melhor. Lo no fumadores agradecido, ou seja, nós que não fumamos agradecemos. Melhor saúde para os que lhe rodeiam, ou seja, melhor saúde para os que nos rodeiam. O que isso quer dizer, galera? Isso está falando, né, que quando a pessoa não fuma, ela não somente ela se beneficia, ela beneficia os demais. Por quê? Porque muito se fala nessa questão do fumante ativo e fumante passivo. Ou seja, as pessoas que não fumam, mas mesmo estando expostas aí ao tabagismo, elas acabam, né, que também sofrendo as consequências de quem fuma. Isso acontece muito com quem tem familiares em casa que fumam, né? Você acaba, né, esperando aquele ar contaminado que sai ali do cigarro, você acaba inalando, né, os tóxicos que também estão presentes naquele cigarro, tá? E aí você também acaba que desenvolvendo doenças, né? Principalmente essas respiratórias, mais comuns do verão, tá? Então, se você, né, evita o consumo de cigarro, também você está ajudando o seu contexto, né? E é isso que o texto, o tema central aí, que é abordado. Então, informar o sintoma do tabagismo, em nenhum momento foi falando nenhum sintoma de tabagismo, né? Então, não pode ser a correta. Convencer os fumantes a abandonar o vício? Opa, essa é uma ideia, né, que é trabalhada. Ele vai falando tanto das qualidades ali, né, dos benefícios, tá? E também, quanto, né, também a importância, né, de você não fumar. Então, seria aí nossa, né, provável resposta correta. Vamos analisar os demais. Questionar a qualidade de vida do fumante? Não houve nenhum questionamento aqui sobre a qualidade de vida do fumante, né? Apesar de falar implicitamente que há justamente uma uma qualidade inferior na vida dos fumantes, mas a importância aqui também é do contexto, né, das pessoas que o cercam. Agradecer as pessoas que não fumam, será que é isso, galerinha? Também não, porque não é por isso que eu digo, galera, a gente tem que ter cuidado nesse tipo de questão, né? Porque olha só, no título, né, se você for só pelo título, graças por não fumar. Ah, obrigado por não fumar, tá agradecendo, né? Mas que é o que eu falei, esse título está associado ao tema. Então você não pode pegar a primeira coisa que está ali no texto e colocar como resposta correta. Os estudantes têm essa mania na língua estrangeira, né? Eles acham, como a gente não conhece idioma, o enunciador ele vai querer saber se a gente está de olho ali, se a gente consegue identificar as palavras e relacionar ali. Mas não é uma relação qualquer, não é uma relação vocabular, né? É uma relação semântica, de significado. Então, esses graças por não fumar, obrigado por não fumar, se você ficar preso a esse título, você não identifica a temática e erra a questão, né? Porque poderia ser a resposta, agradecer as pessoas que não fumam. Mas não é esse o intuito da campanha publicitária. Então, de certo, nossa resposta correta é convencer os fumantes a abandonar o vício, falando justamente desses benefícios das pessoas, né, que não fumam, tanto para si quanto para as pessoas que os rodeiam, os familiares, o contexto social como um todo. Então, essa é a nossa resposta correta. Vamos para a próxima questão, galerinha. Aí também, né,
Agora é a questão de número 21, né? Que está na página, aí, galerinha, número 27. Oh, perdão, né? 117, tá? Questão de número 21. Então vai narrando aí, né? Vai falando aí, né? O texto é longo, geralmente, né? Eu começo pelo enunciado, tá? Então o que é que o enunciador quer saber? Considerando-se as informações apresentadas e o provável público-alvo, o texto foi construído com a intenção de... Então, galera, observe que ele me diz, né? Que as informações, ela apresentam um determinado público-alvo, né? Isso quer dizer o quê? Que as pessoas que vão ler isso, né, são geralmente as que estão interessadas pela temática, galerinha. Quando eu falo de público-alvo, eu falo de público específico, né? Então, geralmente, o público-alvo de determinado texto, ele é o público específico que vai ler aquilo. Por exemplo, os mangás, né, que é um gênero aí comum entre os jovens, né? Então, geralmente, qual é o público-alvo dos mangás? É o público infanto-juvenil, né? Ninguém constrói mangás, é claro que tem pessoas, né, de meia idade, pessoas idosas que possam ler mangás, mas não é o público-alvo, né? O público-alvo é o público infanto-juvenil. Então a linguagem escolhida é apropriada para aquele público, né? As imagens, os recursos verbais e não verbais são escolhidos para aquele público-alvo, tá? Então, geralmente, né, é isso que se tem. Então já está dizendo que o texto ele traz informação para o público-alvo. Com a intenção de quê? Aí tem alertar sobre as características tóxicas do tomate, destacar a importância do tomate de cor amarela, discorrer sobre a origem do tomate e seus usos no mundo, incentivar o consumo de tomate por seus benefícios para a saúde, ou letra E, estimular o uso de tomate como objeto ornamental, né? A gente volta aqui para o texto e vê, né? Ali não tem título, tem um tema e fala, né? Que na América, ó, dos astecas, dos maias, dos incas, eles cultivavam a planta que se chamavam tomate, né? Que já é de origem aí, uma linguagem primitiva. E aí já fala, né? Desde 700 anos antes de Cristo, quando foi levado para a Europa, se destacou pelo valor ornamental, pela beleza, seus frutos, que a sua versão amarela mereceram um nome italiano, né? Aí está ali o nome Pomodoro. Esta é, né, maçã de ouro, ou seja, esse pomodoro relacionado à maçã de ouro, que era o tomate amarelo, utilizado como planta ornamental, pátio, jardim, associada a outras, né, frutos venenosos. Aí tem ali, né, banadoma, assim que considerava que também não era. Então ele vai discorrendo ali, né, e lá no final diz: hoje está entre os vegetais mais consumidos e devem seu prestígio nutricional, sobretudo ao conteúdo da vitamina C, né? E o beta-caroteno. Ou seja, ele vai trazendo características ali, né? Falando da importância do consumo do tomate. Então, considerando-se as informações apresentadas no texto, o provável público-alvo, a intenção, né? Alertar, galera. Em nenhum momento foi falado que o tomate era tóxico. Falava que havia outras hortaliças, né? Que eram tóxicas, mas não o tomate. Destacar a importância do tomate de cor amarela, eu sempre estou dizendo, galera, repito isso durante as minhas aulas. Cuidado, né, com o que você vai logo pegando o texto e colocando como resposta. Por quê? Porque geralmente as alternativas da língua estrangeira, ele pegam fragmentos, né, ele copiam e colam. Tão qual estão no texto, ele colam nas respostas, né, nas alternativas, para confundir você, estudante, né? Por quê? Porque ele acha, né, para você pensar assim, a primeira palavra que eu conseguir traduzir aqui ou associar, eu vou colocar aqui como a resposta correta. Se você não entender o tema, né, você corre o risco de errar esse tipo de questão, porque algumas dessas respostas elas estão presentes no texto, mas não é a finalidade do tomate, né? Ele apresenta a cor do o tomate de cor amarela? Sim, apresenta, chama até de maçã de ouro. Mas é essa a finalidade, a intenção do texto é destacar essa importância de cor amarela? Não, galera, claro que não, né? Discorrer sobre a origem do tomate e seus usos no mundo? Aí eu fico, né, na dúvida, porque ele vai falando desde da origem do tomate, né, 700 anos antes de Cristo até os dias atuais, né? Então, na letra D, incentivar o consumo do tomate. Em nenhum momento, apesar de a gente implicitamente, né, achar que é bom consumir tomate,
Mas não é essa a intenção do texto, não é incentivar consumo, porque não é anúncio publicitário. Lembra quando a gente falava de funções de linguagem, né? Geralmente, quando você posta uma coisa vendendo, que você tem a intenção que o outro compre, né? Uma determinada ideia ou produto. Mas não é a questão aqui, né? Nós não temos um anúncio publicitário, nós temos um texto histórico, um texto descritivo, né? Estimular o uso de tomate como objeto ornamental, não, né? Ele fala que algumas pessoas usavam como isso, mas realmente, né, o nosso texto ele discorre aí, né, sobre a origem do tomate e seus usos pelo mundo afora, tá, galera? Então essa é a nossa resposta correta. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Adiós!